Olá, meus amados, tudo bem? Aqui na Bahia agora está fazendo sol. De repente, um dia para outro, virou verão, aquele calorzão. Acabou o inverno. Bom, que bom, né? Que bom que tem sol e as plantas fazem fotossíntese à vontade. E esta semana, na sexta-feira, 2 dias atrás, aí eu tive curiosidade de passar onde plantei feijão, milho, assim, e olha, fui pegar feijão soja para poder cozinhar com a vagem e comer. Os asiáticos têm esse costume. E também pegar pimentão. E peguei, mas quando eu vi o milho, estava no ponto. Não resisti, catei alguns milhos e sexta-noite então nós jantamos milho. Que delícia! Colhido na hora e cozido imediatamente logo depois. Que milho delicioso! E mais delicioso foi verificar que uma semente plantada multiplicou, sabe para quantas sementes? Olha, chuta, quantas sementes dão uma espiga de milho? Pelo que contei, mais que 540 grãos de milho. Que delícia! Nosso Deus, que manda sol, que manda chuva e tem gás carbônico no ar, e Ele simplesmente faz este trabalho maravilhoso de multiplicar. Em 3 meses, uma semente multiplicando para mais de 500 sementes. Obviamente, se deixa pouco mais tempo para amadurecer mais e realmente tornar-se novamente semente para plantar, pensa um pouco. Não planta, lógico, todas 540, mas vão plantar metade só, 250 sementes, depois vai multiplicar por 500. Eu nem sei como fazer essa conta. Já perdi na segunda multiplicação. É coisa absurda que nosso Deus faz. Multiplicar a vida. E hoje exatamente queremos fazer esta forma, queremos apresentar o tema de multiplicação da vida. Coisa mais simples. Assim como fazer fotossíntese é tão simples para nosso bom Deus, para multiplicar a vida para Ele também é muito, muito simples. Estávamos conversando sobre nascer para a vida. Lembra? Espero que sim. Nascer para a vida. O novo nascimento. E uma pessoa fez comentário na última palestra de que marido quer se batizar, mas o oficiante colocou uma condição: precisa guardar o sábado. Enquanto não guarda o sábado, não vai ser batizado. E perguntando como fazer, não quero trazer nenhuma polêmica quanto à regra que a igreja tem. Deixa essa parte de lado e
vamos lidar. O que é batismo? O que significa? E quando nós entendemos o significado de batismo, certamente vamos compreender que não existe condição para dizer que, olha, você precisa fazer isto para ser batizado. Lógico, existe condição. Vamos ver qual é a condição. Condição para se batizar. E o que significa batismo? Certamente, batismo não é uma cerimônia para que uma pessoa pertença naquela religião ou naquela denominação ou tornar-se um membro da igreja. Certamente a Bíblia não ensina isto. Não precisa pertencer a nenhuma igreja, mas batismo é essencial. Isso que nós queremos lidar nesta palestra na mira da saúde. Se entender realmente o que significa o batismo, meus amados, uma vez que você batiza, por entender seu significado, você está livre de qualquer doença, porque você tem vida. Vamos entender melhor sobre este assunto? Muito bom. Primeiro verso que eu quero trazer para vocês é a 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22. Aqui, apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos os descendentes de Adão morrem, todos. Porque Adão gerou seus filhos depois de ele estar desligado da vida. Então a semente com que Adão gerou foi semente morta, semente corruptível. Por isso que mesmo que nasce um bebê cheio de vida e a pele tão macia, mostra que realmente não é nada envelhecido, mas é novíssima a pele, todas as suas células, que acabou de nascer, nem um dia se passou, todas as células com uma expectativa de vida eterna ou uma expectativa de vida para 80, 90, 100 anos. Todos morrem, porque recebeu a semente morta. Mas existe este período de viver onde, dentro deste período, dentro desta oportunidade, a pessoa venha conhecer o Evangelho, a verdade, para que então faça uma escolha para a vida ou para a morte. Existe este meio da semente corruptível, semente morta, tornar-se semente viva. Aqui, o apóstolo Paulo fala: em Adão, como você e eu, nós nascemos em Adão, morrem. Assim também todos serão vivificados em Cristo.
olha, em Cristo existe o caminho para sermos vivificados. Lembra do exemplo que dei na semana passada sobre abacate enxertado? Embora a sua genética original, que deu a origem, mas esta genética corruptível, falando do ser humano, vai ser enxertada com outra genética, semente incorruptível, que é Jesus Cristo. Isso é simplesmente extraordinário, extraordinário. Por isso que o Evangelho é tão simples, é tão fácil. Ser curado de qualquer doença, quando compreende o Evangelho, quando entende o que Jesus fez neste mundo, coisa muito, muito simples. Talvez tão simples é que parece que é difícil de acreditar. Pessoas têm hábito de ter coisas muito elaboradas, complicadas, difíceis. Isso assim parece que alcança, depois de tantos esforços, seu propósito. Mas em relação à vida, é simples demais. Então, questão do ser humano é a seguinte: nasce, vive, morre. Esse é o ciclo. Se você não importar com a morte e você aceita como isso um fenômeno tão natural e você não quer saber de viver, também o que estou falando não faz sentido. Mas é uma coisa interessante. Todo ser humano instintivamente quer viver. Quer viver. Isso é coisa impressionante. Sabe por que todo ser humano quer viver? A minha sogra falecida, ela dizia assim, nos dias assim difíceis, cansadas, já na idade avançada: olha, eu vivo porque eu não morro. Porque não vem esta morte para acabar com todo o cansaço, todo o fardo. Aí me dava vontade de dizer: sogra, eu posso colaborar com a senhora para a senhora morrer mais rápido. Aí ela disse: ei, para com isso. Eu não quero morrer, não. E olha lá, quando ela pegava gripe, com febre assim, aí pensava: opa, agora que pegou febre e tomara que micróbio domine todo o sistema imunológico dela e que morra de infecção. Sabe o que ela fazia? Procurava todo tipo de chás, gengibre até, e alho, assim, fazia chás, tomava aquele chás de gosto mais esquisita, né? Para quê? Que acabar com a febre, que viver. Esse instinto que Deus colocou em todo ser humano. Viver. Isso é uma ordem divina. Por isso que todos querem viver. Mas o único que pode dar vida é Cristo. Por quê? Ele é vida. Ele mesmo declarou: eu sou a vida e a ressurreição. Então, ele pode dar a vida. Então, vamos ver.
A 1 Pedro 1, verso 3. Apóstolo Pedro diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa regeneração está diretamente ligada ou depende da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, nós também não teríamos nenhuma esperança. Viveríamos 40, 70, 80, 100 e voltaria ao pó, morte para sempre. Mas, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, nós temos esta esperança viva, porque fomos regenerados. Você sabe qual é o significado de regenerar? Regenerar é simples. Aquilo que morreu volta a viver. Regeneração. E assim células cardíacas, músculo cardíaco, quando morre por causa de infarto, regenera. O fígado cirrótico, células do fígado mortas por causa de seja álcool, por causa de hepatite tipo B, enfim, morreram células do fígado, tornou-se cirrótico, mas regenera. Neurônios morrem por causa de derrame cerebral, mas regenera. Os rins, pâncreas, pele, estômago, intestino, enfim, não existe nenhuma célula do nosso organismo que não regenera. É maravilhoso. O Criador implantou célula-tronco para regenerar. Mas isso é a graça de Jesus que foi ressuscitado dos mortos. Se Jesus não fosse ressuscitado dos mortos, não haveria regeneração no nosso organismo. Porque regenerar, ressuscitar é um ato de criação. Criação que Deus faz. Então, todos descendentes de Adão morrem, mas Jesus vivifica, porque ele foi ressuscitado dos mortos. Está ficando mais interessante, não tá? E aqui, em Romanos, falando da fé que Abraão teve, menciona assim o apóstolo Paulo. Abraão creu. Abraão creu. Por que creu? Porque Deus havia falado o seguinte: Jeová, por pai de muitas nações te constituí. Agora Abraão, 99 anos, aproximando de 100 anos, sem filho. Sara, também sem filho. Mas Deus falou: Sara vai ter o filho daqui a 1 ano. Sabe que Abraão creu? Creu assim:
o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão creu em Deus Criador. Todos os atos de criação, isto é, chamar à existência as coisas que não existem, e todos os atos de ressurreição, vivificar os mortos. Esses dois elementos que Abraão creu é a base do cristianismo. A base da religião de Jesus é isto: criar e recriar. Fomos criados, mas pela escolha de Adão, rejeitou esta criação. E todos seus descendentes são criados, mas mortos. Mas existe este período de viver onde você e eu podemos fazer a escolha, crer em Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Vamos continuar lendo o entendimento do apóstolo Paulo quanto à fé de Abraão. Verso 18, Romanos capítulo 4, verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Olha só, agora sai um novo termo: justiça. O que é justiça na Bíblia? Vamos entender. Deus imputou a Abraão: você é justo, porque exerceu a fé, não duvidou, não teve mais incredulidade. E não somente verso 23, não somente por causa de Abraão está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, sua e minha causa, posto que a nós igualmente nos será imputado o quê? Justiça. O que é justiça? A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Olha só. Pai ressuscitou Jesus
para a nossa justificação. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e foi ressuscitado por causa da sua e minha justificação. Somos justos, isto é, temos a vida. Está ficando interessante? Simples? Tá. Vamos continuar. E aqui em Romanos capítulo 5. Livro de Romanos realmente lida a essência da justificação pela fé, que é um termo teológico que às vezes parece muito complicado, mas não existe complicação. Vamos entender disto. Romanos capítulo 5, verso 17, então, Paulo continua falando. Se pela ofensa de um Adão e por meio de um só Adão reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para solucionar a questão da morte. Semente corruptível de Adão. E ele Jesus é semente incorruptível. Por isso que ele vivifica, dá a vida. Aquilo que Jesus fez, como que nós podemos participar? Importante é isto. Óbvio que Jesus completou toda a sua obra. Como que nós participamos na sua obra? Como que podemos ser vivificados, regenerados, curados? A Bíblia nos oferece esta parte bem simples. Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha só, porque com o coração se crê para a justiça. Veja só, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós cremos o quê? Que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então nós seremos salvos. Como que então nós vamos participar disto? Aí próprio Jesus falou assim. Mateus capítulo 3, verso 14. Ele, porém, é João Batista, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém. Olha, o batismo, Jesus está explicando o que é batismo. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Explicação de Jesus quanto ao batismo. Por que Jesus precisou batizar? Para remissão dos pecados?
para arrepender, mudar de rumo, porque batismo por imersão na água é o batismo de arrependimento. Jesus também nasceu da semente corruptível como nós? Não. Jesus não nasceu neste mundo como descendente de Adão, mas ele nasceu do Espírito. Nós nascemos da carne, por isso que somos carne, mas Jesus é nascido do Espírito, ele é o Espírito. Então ele não precisava ser batizado, mas ele pediu para João Batista o batizar, por quê? Para cumprir toda a justiça. Que maravilha! E aí, então João admitiu, ele foi batizado. E batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando foi levantado da água, o Pai confirma: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Que maravilha! Jesus tornou-se Filho amado quando ele saiu do batismo, saiu da água, imersão completa do corpo inteiro, respiração para por algum momento, e quando sai das águas, então Pai declara: Este é o Filho, meu Filho amado, em quem me comprazo. Será que somente para Jesus ou para você e para mim também? Eu fui batizado quando eu tinha 15 anos, sem saber nada disto. Foi meramente um costume, uma cerimônia para tornar membro da igreja. Eu mesmo realmente não entendia o que é ser batizado. Hoje eu compreendo perfeitamente. Então, para Jesus, batizar é o quê? Cumprir toda a justiça. Cumprir toda a justiça. Como que isso acontece então? Veja, Romanos capítulo 6, Paulo explica a partir do verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo explicando sobre o batismo do ser humano. Quando alguém crê em Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, eu também posso batizar. Por quê? Porque, segundo Paulo, nós morremos.
ao sermos batizados, imersão completa na água, nós morremos. Igual que Jesus morreu na cruz de Calvário e foi sepultado. Qual morte que Cristo experimentou na cruz de Calvário? Morte eterna, a segunda morte. Esta morte nenhum ser humano precisa experimentar, porque Jesus que experimentou. Jesus nos libertou da morte. E através do batismo, Jesus cumpriu toda a justiça. E nós também, quando nós batizamos, a justiça de Jesus é cumprida em nós. Quer dizer, somos ressuscitados junto com Cristo. Então, a justiça que a Bíblia fala é ser ressuscitado. Ressuscitado. Ter nova vida. Sermos recriados. Maravilha, meus amados. O batismo tem este significado. Porque nós nascemos do Adão, então vamos morrer. Agora, o que Jesus nos apresenta? Pelo batismo, eu participo na morte de Jesus Cristo, a morte eterna. E, ao sair das águas, então, eu tenho uma nova vida, que não tem nada de morte eterna. Pode ter uma morte momentânea, por um período, temporária. Isso a Bíblia fala, explica como sendo dormir, porque vai ser ressuscitado, assim como Lázaro. Então, o que a Bíblia fala do batismo é para nós termos garantia de que já fomos mortos e fomos ressuscitados, justificados, e não morreremos para sempre. Hoje eu tenho esta convicção. Como já fui batizado, embora na época não entendia de nada sobre o assunto, mas fui morto. E agora, uma nova vida. Eu não morro mais. Eu posso dormir, mas não tenho medo de dormir, porque eu vou acordar. Quem que vai me acordar? Jesus Cristo. Porque eu aceitei sua dádiva, sua graça, sua justiça. E assim fui batizado, fui unido com Ele. Você está entendendo? Vamos lá. Romanos capítulo 1, verso 3 e 4. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos.
Jesus foi designado ou confirmado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. E você lembra lá de Mateus, o que aconteceu quando ele surgiu das águas? Pai diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Quando Jesus saiu das águas, e agora, em Romanos capítulo 1, Jesus foi designado Filho de Deus com poder quando foi ressuscitado dos mortos. Você e eu não seremos ressuscitados como Jesus foi ressuscitado quando nós voltarmos ao pó neste mundo. Não 3 dias depois de morrer ou dormir, vamos ser ressuscitados como Jesus. Então Jesus apresenta este caminho. Olha, batismo. Quando você é batizado, você torna-se Filho de Deus muito amado. Que maravilha! Maravilha mesmo! Eu sou filho de Deus. Você também é? Eu sou imortal. Você é imortal? Eu nasci do Espírito, portanto sou Espírito. Você nasceu do Espírito ou ainda continua sendo da carne? Fui justificado, porque creio que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Então, batismo tem este significado extraordinário, é um caminho, uma cerimônia, onde é para cumprir a justiça, toda a justiça de Cristo. Quem acredita é justificado pela fé, isto é, torna-se imortal. Existe alguma condição para ser batizado? Precisa guardar a lei para ser batizado? Ou precisa deixar os hábitos nocivos do velho homem? Não. O que a Bíblia nos apresenta quando você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Bom, está finalizando, quase finalizando. Vamos olhar em Colossenses capítulo 2, versos 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Veja só. Então, quando você desce nas águas, imersão completa nas águas, batismo significa isto, então você é sepultado, porque morreu. No qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé. Quando você é batizado, é igualmente foi ressuscitado mediante a fé
no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo é isso, exercer a fé de que eu também serei ressuscitado, eu vou me tornar imortal. Não tem nada a ver com a guarda de alguma lei, como aquela senhora comentou. Eu vou dar um exemplo na Bíblia. Em Atos capítulo 8, o Espírito Santo leva Filipe para ter encontro com um eunuco. A partir do verso 26 está registrado. E aí, este eunuco estava no deserto. Aí encontra um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. O que está escrito em Isaías capítulo 53. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Filipe, cheio do Espírito, anunciou a Jesus, porque Isaías 53 é obra que Messias iria fazer quando ele viesse. E Jesus já veio. E eunuco, ao ler Isaías, não compreendeu. E Filipe explanou. E eunuco então entendeu. Já foi cumprida esta profecia. Jesus veio, morreu, foi ressuscitado e foi para o céu. Sabe o que veio na mente do eunuco? O verso 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como que eunuco chegou a esta conclusão? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como que
creu isto? Porque Deus, Pai, o ressuscitou dos mortos. Quando nós falamos ou confessamos que Jesus é Filho de Deus, significa que Deus Pai ressuscitou Jesus dos mortos. É tremendo, meus amados. Eu estou professando uma fé de que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e eu também quero ser batizado para eu ser ressuscitado dos mortos, eu me tornar o Filho de Deus. Filho de Deus, esta identidade é extraordinária, é imortal. A doença não tem domínio sobre quem é imortal. Assim como a morte não tem mais domínio sobre Jesus, você e eu, que participamos no batismo, a morte não tem domínio sobre nós. Para todos que forem batizados por crer que Pai ressuscitou Jesus dos mortos, a morte não tem mais domínio. Pode vir a doença, mas esta doença não tem nenhum poder para nos levar para a morte eterna. O máximo que pode fazer é que pode, através desta doença, se Deus achar por bem, faz-nos descansar. Porque este meu filho crê que ele tem vida eterna. Então agora é o momento de descansar. E não existe nenhum medo de morrer, mas sim estar bem sossegado. Assim foi Eliseu. Ele tornou-se enfermo, sua fé não foi abalada e ele descansou. Deus removeu o seu fôlego de vida. Mas Eliseu tem vida eterna. Você e eu também podemos ter a vida eterna. Porque nós cremos que Pai ressuscitou Jesus dos mortos e eu participei no batismo, assim como Jesus foi batizado. Então, meus amados, eu creio, segundo o que está revelado na Bíblia, não existe nenhuma outra condição a não ser crer. E este eunuco creu. E o que aconteceu? Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Filipe não perguntou: você está guardando o sábado? Você vai deixar de tomar álcool? Não perguntou nada disto.
simplesmente Filipe batizou o eunuco. Talvez hoje não seja assim. Talvez tenha mais outras regras. Olha, não precisa de minhas opiniões, mas cada um seja guiado por Espírito Santo e professe a sua fé. Certamente, o Espírito Santo guiará cada passo, sem trazer nada de polêmica, nada de confusão, mas sim exercer a paciência, tolerância. Então, meus amados, eu realmente gostaria de ter meus irmãos, porque eu sou filho de Deus. Eu quero que você também seja filho de Deus e você seja filha de Deus pelo batismo. Tornar imortais. Aleluia! Vamos agradecer. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos deu dom incomparável e imensurável, Jesus. E Ele cumpriu toda a justiça, deu a vida, nos justificou, e o Espírito Santo nos está conduzindo para que cada um aceite este convite, este Evangelho. Ser batizado por crer que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e Ele foi designado o Filho de Deus com poder. E nós, seres humanos de semente corruptível, também, através do batismo, sermos sepultados e sermos ressuscitados e deixar a morte eterna. Mesmo que neste mundo venha a morte, isso é meramente um sono, porque já morremos a morte eterna pelo batismo. Então somos imortais. Pai, muito obrigado porque o Espírito Santo nos dá esta convicção e que cada um de nós possamos abrir o nosso coração, nossos ouvidos e ouvir atentamente o que o Espírito Santo nos fala. E nada de tradição humana seja um empecilho para ouvir a voz do Espírito Santo. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.